aqui Joyce Hasselman, direto do Brasil, trazendo para você as principais notícias políticas do dia. Para você que acompanha a BR TV Boston, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer canto do mundo. Vamos lá, as notícias. Bem, pessoal, vamos lá. Hoje é um dia de grande expectativa aqui no Brasil, o país todo com os olhos voltados para o STF, porque a Corte Maior do nosso país julga um pedido de habeas corpus de José Dirceu. O Zé Dirceu, a maior mente criminosa de todos os tempos do Partido dos Trabalhadores, que criou o maior esquema de corrupção da história do mundo, né? Tivéssemos uma corte maior desse país equilibrada, uma corte que tivesse um histórico de decisões equilibradas, o Brasil não estaria tão ansioso e tão preocupado com a decisão do STF. Mas o que nós vimos aí nos últimos dias foi a corte maior desse país soltando presos que foram colocados atrás das grades pela Operação Lava Jato, que, repito, investiga o maior esquema de corrupção da história do mundo. Então, é a Polícia Federal, o Ministério Público, o juiz Sérgio Moro colocando para dentro das grades e o STF abrindo a porta e colocando para fora das grades. Nós vimos isso com o Eike Batista, que foi agraciado com uma liminar aí do Gilmar Mendes, num esquema para lá de cabuloso, né? O Gilmar Mendes, que vai ser investigado por isso, inclusive, pode sofrer até um processo de impeachment, né? Uma vez que a esposa de Gilmar Mendes tem ligações com o escritório de defesa do Eike Batista, então é uma confusão danada. Nós vimos aí o Bunlai ganhando a liberdade, aquele agropecuarista, amigão do Lula que estava preso, então também ganhou a liberdade. E nós temos aí o Genu, que foi assessor do PP nos esquemas criminosos aí do Petrolão, e essas figuras todas que foram presas pela Lava Jato, agora foram soltas, estão em liberdade ou estão em casa, né? Naquele tipo de prisão que não é prisão, né? Eles estão em casa com aí as bênçãos do STF. Por isso mesmo, há uma grande expectativa e um grande temor aqui no Brasil que o Zé Dirceu receba aí o mesmo benefício. Ele que já foi denunciado 2 vezes e hoje pela 3ª pelo Ministério Público, já vou te contar qual é a nova denúncia, que já está condenado a mais de 30 anos de cadeia e que ainda assim, vejam só, por essa benevolência que o Supremo resolveu ter aí com os presos da Lava Jato, nós tememos que ele ganhe a liberdade. O Zé Dirceu é um daqueles camaradas, como a turma do PT gosta de dizer, que fazia parte de todo o esquema central de corrupção. Ele era não só um dos comandantes, mas ele era um dos principais pensadores do esquema de corrupção, um dos homens mais preparados quando o assunto o esquema, um intelectual dessa área, um intelectual do crime, né? Então, há uma grande preocupação, ele continuou, né, cometendo crimes mesmo depois de preso, e agora, hoje, o Ministério Público, para lembrar ao STF quem é Zé Dirceu, apresentou uma 3ª denúncia. E essa 3ª denúncia envolve o roubo de dinheiro da Petrobras para limpar a imagem do próprio Zé Dirceu em relação à Lava Jato. Então entendam o seguinte, o Zé Dirceu entendeu que a imagem dele estava desgastada porque ele foi pego com a boca na botija na Lava Jato, ou foi pego pela Lava Jato no esquema do Petrolão. Então, ele resolveu, para limpar o próprio nome, roubar mais dinheiro da Petrobras, desviar dinheiro, usar a UTC e a Engevix, 2 empreiteiras do esquema, como lavanderia, para usar esse dinheiro roubado para limpar a própria imagem dele, seja num plano aí de entrevistas, artigos publicados, como é que ele vai aparecer na mídia, e chegou a contratar uma empresa de comunicação para isso. Para você ter uma ideia do tamanho da loucura que chegam os esquemas de corrupção aqui no Brasil. Então você tem um corrupto pego com a boca na botija por roubar dinheiro da Petrobras. Aí ele resolve roubar um pouco mais de dinheiro da Petrobras para tentar limpar a imagem dele junto à mídia. Segundo o Ministério Público, entre 2011 e 2014, foram pelo menos 2.400.000 reais que foram desviados justamente para limpar a imagem do Zé Dirceu. Se o STF colocar o Zé Dirceu na rua, aí nós perdemos toda e qualquer esperança na Corte Maior do nosso país, que tem tomado decisões, e não é de hoje, no mínimo questionáveis, quando o assunto é o respeito à lei e à nossa Constituição. O STF deveria ser a corte que protege a nossa Constituição, mas não é isso que a história nos mostra. Noves fora, uma outra decisão que tem chamado a atenção no Brasil, é uma decisão que foi tomada pelos países membros da Unesco hoje de manhã,
E é uma decisão que envolve os cristãos de todo mundo e os judeus, né? E o Brasil tomou, né, uma decisão aí que deixou o povo judeu e os cristãos com os dois pés atrás, né? Havia já uma expectativa que o Brasil votasse contra os cristãos e contra o povo judeu, que se aliasse a países que têm tomado decisões antissemitas, lamentavelmente. Foi o que aconteceu hoje mais cedo na Unesco. Uma resolução foi aprovada, uma resolução que envolve o Monte do Templo em Jerusalém e que na prática simplesmente nega as ligações do povo judeu com a Cidade Santa, com o Monte do Templo, que é o principal monumento ali da Cidade Santa de Jerusalém. E ao negar essa ligação com os judeus, nega também, obviamente, a história de Jesus Cristo na passagem pelo Monte do Templo. E ao negar a história de Jesus Cristo com essa decisão, acaba diretamente impactando na história, né, dos cristãos, né, na fé cristã. Então, se você somar as abstenções com os nãos, né, dos países, você tem a grande maioria, mas o que importa ali é o sim e o não. E o Brasil votou sim. Os Estados Unidos, mais uma vez, né, ficaram aí do lado de Israel, do povo judeu, votaram contra essa resolução, assim como diversos países. O Paraguai votou contra essa resolução, mas o Brasil, mostrando um alinhamento aí com os países que lamentavelmente têm tomado decisões antissemitas, acabou votando contra o povo judeu e contra a história cristã. Eu fico me perguntando se vão reescrever a Bíblia agora, né? Porque se há uma negativa de que há uma ligação do povo judeu com Jerusalém, com o Monte do Templo, como é que a gente vai explicar, né, todo esse livro, que é um livro não só religioso, mas histórico, chamado Bíblia, né? É uma confusão que acabou agora, bateu nas portas do Itamaraty, aqui no Brasil, e que vai movimentar cristãos e judeus em todos os cantos do mundo. É isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Durante a semana, expectativa, hein, com a reforma da Previdência. O governo tá perdendo espaço, porque também perde popularidade. Teve pesquisa aqui no final de semana, mas eu não vou nem comentar porque é pesquisa meio mandrake, essas pesquisas que são publicadas para colocar Lula lá em cima, mas que mostram que a rejeição do petista é gigantesca, o que impediria ele de ser eleito, né, ainda, né, que seja candidato, ainda que eu acho que a candidatura dele vai ser para a presidência de algum presídio aqui no Brasil. É isso, pessoal, obrigada pela companhia de todos, a gente se vê ainda esta semana. Tchau!